Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Sede-me o favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que há um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Eu me cubro com o sangue vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Só com Ele eu me cubro. Nenhum mal me atingirá, nem sobre mim prevalecerá. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero acolher com muito carinho você que está conosco já desde a sexta-feira neste acampamento, mas claro, a Canção Nova vai sempre chegando mais pessoas, e eu sei que tem pessoas que chegaram hoje, neste domingo. Quem chegou neste dia, dia do Senhor aqui na Canção Nova? Uma salva de palmas, por favor, aos nossos irmãos que estão chegando hoje para vivenciarem conosco este acampamento de oração. Eu me chamo Cristiane, sou esposa do Natal. Temos 22 anos, eu 22, ele vai fazer 23 anos de comunidade Canção Nova e 18 anos de casados. Somos pais da Rafaela e do Alex, graças a Deus. E temos esta linda oportunidade de partilhar com você aqui neste acampamento para as famílias a palavra de Deus, que é o centro da nossa vida conjugal, da nossa família, a palavra que está sempre em nossos corações, porque de fato na Canção Nova fazemos a linda experiência, a Bíblia no meu dia a dia, nos alimentando da palavra de Deus para encontrar forças, para vivenciar essa missão tão sublime que Deus nos confiou, que é a missão de ser família. Mas gente, eu quero abrir um parênteses, até para adentrarmos no tema desta pregação da manhã, que é exatamente: a família é a primeira escola cristã. Olha que lindo isso. Vamos falar juntos? A família é a primeira escola cristã. Eu não sei se você percebeu, mas graças a Deus aqui nós temos crianças no nosso meio, né? Que também estão vivenciando com os seus pais este acampamento de oração, crianças que nos acompanham em casa. E no momento da adoração, já me vinha um sentimento de gratidão muito grande. Porque se a família é a primeira escola cristã, é tão bonito quanto nós pais podemos educar os nossos filhos na presença de Jesus. E algo muito forte que eu não sei se você observou nesta manhã, porque a nossa primeira tendência em muitos momentos quando a gente se coloca na presença de Jesus é ficar pedindo coisas, não é verdade? Não é, Rosinal? Eu achei tão lindo porque toda a condução, o ministério de música, tudo que Deus foi fazendo ali foi o quê? Uma atitude de nos rendermos na presença de Jesus e declarar que Ele é o Senhor das nossas famílias e da nossa casa. Há melhor escola para os nossos filhos do que observarem os seus pais se prostrarem na presença de Jesus e dizer que da nossa casa e da nossa família Jesus Cristo é o Senhor. Olha que graça que nós podemos vivenciar já neste primeiro momento deste domingo, dia do Senhor. Porque a criança observa em tudo o exemplo do seu pai, da sua mãe. Nós primeiramente a educamos pelo exemplo, pela postura, pela atitude. E que bonito nós podermos nesta manhã já ensinar os nossos filhos o valor, a riqueza de sermos famílias em adoração. Famílias que adorem Jesus, que o reconheça como Senhor e Salvador, que reconheça as maravilhas que Ele faz em nós. Porque nós podemos hoje glorificar e louvar, e a inspiração foi essa. Porque quando eu vou louvando, até mesmo pela dor, pelos problemas, pela dificuldade, pelo desemprego, eu vou permitindo com que Deus reine na minha casa e na minha família. E vai caindo por terra toda murmuração, todo descontentamento, toda reclamação. Nisto nós, pais, nos tornamos verdadeiramente educadores dos nossos filhos. Vamos aplaudir a família, esta linda escola cristã, porque ela é a primeira
escola cristã dos nossos filhos. E o bonito é que quando falamos deste tema, família, como sendo a primeira escola cristã, nós, além de falarmos da escola cristã, não podemos deixar de evidenciar o tema família. Afinal de contas, nós estamos num acampamento de oração para famílias. E louvado seja Deus por esta graça, e até utilizo aqui de uma citação da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que fala que tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. Digam comigo, tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. Tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. E uma destas perfeições de Deus foi justamente nos ter criado em família. Muito embora muitas pessoas, por viverem mal, por não viverem segundo a vontade de Deus, acabam, infelizmente, testemunhando o contrário. Que a sua família é uma desgraça. E o que é uma desgraça? Não é um palavrão. Desgraça é uma ausência da graça de Deus. O prefixo des quer dizer não tem graça. Infelizmente, se muitas pessoas testemunham que a sua família é uma desgraça, é porque estas pessoas se privaram da graça de Deus. Portanto, amados irmãos, ao dizer que tudo o que Deus faz é bom e é perfeito, uma das perfeições de Deus foi justamente o fato de nos ter criado em família. E então, eu digo para você, não é fácil, ou melhor, não é difícil de você compreender esta realidade. Porque se você toma como pressuposto o livro do Gênesis, o livro das origens, lá já no primeiro capítulo vai falando da obra da criação. E vai dizendo que então, Deus começou pela luz, faça-se a luz, o Fiat Lux. Então, Deus criou a luz, Deus criou o firmamento, Deus criou os luzeiros no céu, criou a luz, criou a noite, criou o dia. Deus criou os rios, os mares, os lagos, e tudo que Deus foi criando, Deus contemplava e Deus via que era bom. Deus então foi avançando na obra de criação ao longo dos dias, e então foi criando os vegetais, as plantas, a natureza. Deus foi criando os animais, os peixes, e tudo o que Deus criava, Deus contemplava ao fim da sua criação e via que era bom, porque Deus, sendo o sumo bem, Ele é incapaz de fazer o mal. Se hoje nós contemplamos o mal sob a face da terra, não é porque Deus criou o mal, ou que Deus desejou que fosse realizado o mal. Não, o mal é a ausência de Deus no coração do ser humano. Então, como eu dizia desta perfeição de Deus, ao nos criar em família, Deus foi criando todas as coisas e contemplando, e Deus viu que tudo que Ele criava era bom. Até que então, em dado momento, amados irmãos, Deus criou o homem, e Deus viu que era... Não, senhor. Na minha tradução não tem isso não. O pessoal aí, para quem está em casa não ouviu, eu perguntei, Deus criou o homem, e as pessoas responderam, e viu que era muito bom. Não é assim que está na Sagrada Escritura. Gênesis 2:18. Depois de ter criado o homem, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Olha que coisa interessante. Deus criou todas as coisas, amados irmãos, e ao criar todas as coisas, Ele contemplava a beleza da sua criação. Somente que ao criar o homem, Ele como que percebeu, não é bom que o homem esteja só. Vou-lhe criar uma ajuda adequada. E então Deus criou a mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança Deus nos fez. E então Deus percebeu que aí estava bom, Deus percebeu o belo, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é uno e trino, Deus é comunitário, Deus é trinitário, Deus é família. Por isso, amados irmãos, para
fazer uma reflexão sobre a família como primeira escola cristã, não tem como trazer para cada um de vocês o valor, a importância da família no projeto de Deus, a família sonhada por Deus, a família como um desígnio de Deus. Foi somente depois de ter criado a mulher que então nós podemos dizer, assim nasceu a família, da união de um homem com uma mulher, segundo o desejo do coração de Deus. E que coisa linda, que coisa maravilhosa, amados irmãos. Porque neste contexto, para a nossa sociedade, a sociedade laica, a sociedade civil, a família é a célula máter. O que é isso? A célula mãe. O futuro da sociedade, o futuro da humanidade passa pela família. Qualquer vocação, qualquer profissão, tudo tem que nascer do seio de uma família. Para a igreja, nós já conhecemos muito bem esta expressão. Para a igreja, a família é a pequena igreja ou a igreja doméstica, como comumente chamamos. Mas vai além dessa realidade. A família também é o santuário da vida, pois é na família que o homem nasce, cresce, se desenvolve, é educado, é formado e recebe amor. Portanto, amados irmãos, neste sentido, a família é um projeto lindo, maravilhoso, sonhado, desejado por Deus, a qual nós não podemos renegar, ao qual nós não podemos nos dar o luxo de levar uma família, ou de se ter uma família de qualquer jeito, ou de forma inconsequente, ou na irresponsabilidade, ou simplesmente, como se diz no popular, empurrando com a barriga. Não! A família é um projeto de Deus, e infelizmente se nós não contemplamos a graça de uma família bela, é porque nós não seguimos os direcionamentos do Criador da família. Portanto, a família, amados irmãos, é o santuário da vida, porque nela nós recebemos duas importantíssimas missões. E qual é a primeira missão que nós recebemos de Deus na família? A missão de co-criador com Deus. Como assim, Natal, co-criador? Deus, ao criar o homem, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Versículo 26 ele diz: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E a nossa imagem e semelhança Deus nos fez. E depois Deus disse ao homem: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra, dominai. Portanto, amados irmãos, nós recebemos de Deus a linda missão de ser co-criador do gênero humano, co-autor da vida, no que se refere à geração de vidas. Deus, como criou todas as coisas, Ele poderia ter criado também todos nós num único ato exclusivo criador, porque afinal de contas Ele é Deus, mas Ele não quis assim. Ele pensou na família para que eu e você viéssemos ao mundo no seio de uma família, para nos revelar, para mostrar a importância de ser família. E como cantávamos aqui agora há pouco, nesta música belíssima, ser família do céu aqui na terra. Porque deixa eu lhe dizer, é uma realidade muito simples. Quando as pessoas dizem minha família é uma bênção, é porque ela começa a viver o céu aqui na terra. E quando as famílias dizem minha família é um traste, Natal, é porque, desculpa eu lhe dizer, você está renegando o céu aqui na terra. Você está não aderindo ao projeto de Deus, não aderindo ao sonho de Deus de uma família segundo o coração de Deus. Portanto, amados irmãos, a primeira missão é co-autor da vida, co-criador. Deus quis utilizar de um casal, de um homem e de uma mulher, para continuar a fecundidade, para continuar a obra da sua criação. E por outro lado, se Ele nos deu a missão de autor da vida, um pai e uma mãe gerar a vida, fruto do seu amor, fruto da sua união conjugal. Por outro lado, Ele nos deu a missão de colaboradores na educação, na formação dos nossos filhos. E onde é retratado isso? Eu posso abrir o livro
do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, que vai falar justamente desta realidade da missão de educador, da missão de colaborador de Deus na formação dos nossos filhos, sobretudo dentro de uma identidade cristã, porque quando foi dado a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, então Deus falou assim para que Moisés falasse ao seu povo, escuta: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas no teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Prestaram atenção? Ouve, Israel. Deus, quando dirige ao seu povo, ele fala: escuta, meu filho, escuta, minha filha. O Senhor é o teu único Deus e Senhor, como nós acabamos de proclamar nesta adoração ao Santíssimo Sacramento. Tu és Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Tu és exaltado, bendito seja o Teu nome. A lei canônica, a lei dos mandamentos aqui, revelado a Moisés no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, vai falar justamente desta realidade. Escuta, meu filho, o Senhor teu Deus é o único Senhor, por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e trarás gravado em teu coração a esta palavra, e a repetirá, dirá, em outras traduções tem, ensinará estas palavras aos teus filhos, quando tiveres sentado em casa, quando deitares, ou seja, continuamente você tem que educar os teus filhos no temor de Deus. Você tem que educar os teus filhos na lei de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente tem muitos pais cheios de boas intenções, e eu digo que não são ruins, ou que são más as intenções, são boas intenções, que quer dar tudo para o filho, faz aquele quarto de super-herói, faz aquele quarto de princesa, de boneca, coloca o computador, dá um smartphone de última geração, dá um celular, dá isso e dá aquilo, dá curso de natação, curso de escolinha de futebol, ensina inglês, espanhol, não sei o que, tudo quanto é língua, ensina-se isso e aquilo, bota o filho nas melhores instituições de ensino, paga caro para o filho ser médico, ser isso e aquilo, e eu digo que a intenção não é má, mas deixa eu lhe dizer, você está perdendo tempo, porque se você dá tudo para o seu filho e você não dá a Deus, você não deu nada, você não deu nada. Não é sem razão que Santa Teresa dizia: a quem tem Deus nada falta, nada te perturbe, nada te amedronte, só Deus basta. Pai, mãe, você pode continuar dando estas coisas, você pode dar boa educação, boa formação, ensinar idiomas, fazer balé e tudo que você achar que é conveniente, não tem erro nenhum, mas você não pode emitir o essencial, você não pode omitir o essencial que é Deus. Se você não educar o seu filho no temor de Deus, vai passar os anos, e aí depois que o balde de leite derramar, vai ser difícil chorar o leite derramado. Portanto, amados irmãos, você pode dar tudo, mas não deixe faltar o essencial, porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Para fundamentar esta pregação, abra a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Livro de Efésios, uma das cartas de São Paulo, no capítulo 6, no versículo 4. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós rezamos pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda para continuarmos na presença de Deus e bem vivendo este momento de meditação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Porque Deus está nos ensinando, Deus está nos exortando nesta hora a como devemos, enquanto pais, criar os nossos filhos. Amados irmãos, veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. Em primeiro lugar, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. E então Efésios aqui cita o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. E aqui ele nos dá um maravilhoso princípio eterno. Quem quer aqui a felicidade dos seus filhos? Parece que tem gente que está em dúvida. Vou perguntar de novo, às vezes não ouviu. Quem aqui quer a felicidade dos seus filhos? Eu. Diga assim para todo mundo que está em casa ouvir: eu. Louvado seja Deus, eu também quero a felicidade dos meus filhos. Mas aqui está, filhos, quer ser feliz? Obedeça aos vossos pais, porque ninguém sobre esta terra, debaixo da proteção do sangue de Jesus, depois do amor maior que é o amor de Deus, que deu a sua vida para nos salvar do pecado, para nos libertar do inimigo de Deus, depois de Deus, ninguém, filho, ninguém tem amor maior e desejo de felicidade para a sua vida do que os seus pais. Ninguém. Não é seu colega, não é seu namorado, não é sua namorada, não é seu vizinho. Ninguém tem maior amor e desejo de felicidade para a sua vida do que os seus pais. Portanto, filhos, obedecei aos vossos pais. Hoje você pode não entender, mas o tempo dirá e você vai entender. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui um filho rebelde. Quem conhece o meu testemunho sabe o quanto minha mãe e meus pais sofreram com minha rebeldia. E se eu tivesse ouvido os meus pais, eu não teria lhes dado tanta dor de cabeça e eu teria evitado tanto aborrecimento, para não dizer tanto sofrimento. Para que quebrar a cara? Para que insistir? O seu pai e a sua mãe têm mais maturidade, têm mais experiência, têm mais história de vida e com certeza eles querem o seu bem e sabem o que é melhor para você. Portanto, filhos, obedeçam aos vossos pais. Mas a palavra ainda diz para conquistar esta felicidade, a fim de que sejais felizes, veja, e tenha longos anos de vida sobre a terra, ele diz: educai os vossos filhos com uma pedagogia inspirada no Senhor. Quem é o pedagogo? Quem é o pedagogo? Educai, pai, mãe, educai os vossos filhos com uma pedagogia inspirada no Senhor. Deixa eu lhe falar, graças a Deus nós temos muitos pedagogos, muitos psicólogos, muitos conselheiros disso e daquilo para aquilo tudo. Mas de nada adianta seguir os passos de outras pessoas se estas pessoas não estiverem seguindo os passos de Jesus. Se a família é a primeira escola cristã, ela tem que estar no segmento do Cristo, não tem outro caminho, não são em outras escolas. Evidentemente as outras escolas são complementares, mas é no temor de Deus, é no temor do Senhor que nós devemos educar o nosso filho. E algo muito importante, Natal, nós educamos os nossos filhos na base do diálogo. Dentro de casa precisa ter muita conversa, gastar tempo no diálogo. Educar é exigente, formar é exigente. E interessante que desde pequenininho nós ensinamos aos nossos filhos: quem obedece não erra. Quem obedece está na graça de Deus.
Claro que hoje a gente vai observando, as gerações são diferentes, né? Nós viemos de uma realidade que o nosso pai bastava olhar para a gente, você lembra disso? Só olhava, aquele olhar, quando tinha uma visita em casa, a gente já entendia tudo, sim ou não? Quando a gente estava fazendo arte, algo que não estava correto ali na frente da visita, não é assim? Bastava o pai ou a mãe olhar e a gente já entendia o recado. Hoje é mais exigente, por isso que exige diálogo, conversa. Educar para Deus exige tempo. E é um tempo que precisa ser gasto com amor, com misericórdia pelos nossos filhos. Para que eles compreendam que de fato, aqueles que primeiro querem o melhor para eles, somos nós quanto pais. Aqueles que lutam pela felicidade dos nossos filhos, somos nós quanto pais. E quando a palavra diz aqui desta obediência, obedecei, filho, aos vossos pais. Lembre-se, quem obedece está na graça. Quem obedece não erra. Quantas vezes a gente ia por um caminho, por uma realidade, nosso pai falou ali, olha, não vá por aí, não faz isso. E você viu que de fato deu ruim, não foi? Aí você volta com humildade e diz, nossa, bem que meu pai e a minha mãe me exortou, me falou. E como é bonito quando a gente obedece. Obedece os nossos pais. Obedece àqueles que Deus instituiu por primeiro autoridade sobre nós. A principal autoridade sobre você, filho, é o seu pai e a sua mãe. É claro que ao longo da vida nós vamos ter diversos tipos de autoridades no trabalho, em tantas realidades na sociedade. Nós teremos sim autoridades, pessoas que estarão à nossa frente, que também foram instituídas por Deus. Mas os primeiros são os nossos pais. E por isso eu quero ir trazendo junto com você aqui também algo muito precioso, algumas dicas importantes para adentrarmos nesse tema, que a família é a primeira escola cristã. Algo muito importante que eu já destaco aqui em primeiro com você. A família é a primeira escola cristã. Os catequistas são colaboradores, mas a primeira escola é a catequese chamada casa. Filhos, aprendei dos vossos pais a obedecer a Deus em primeiro lugar, mas também o santo temor de Deus. E eu quero dizer para você, pai e mãe, não ensine os vossos filhos a terem medo de Deus. Olha, se você não fizer isso, Deus castiga. Deus é amor, Deus é bondade, o sumo bem. Ele seria incapaz de nos desejar o mal. Por isso ensinemos os nossos filhos a temer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ensine desde a tenra idade aos seus filhos a temer, a ter o santo temor de Deus. Não deixe esta obrigação para a catequese, para aqueles homens e mulheres que se encontram com seu filho ali, às vezes de domingo a domingo, de finais de semana, ou de 15 em 15 dias, eu não sei. Mas quando o seu filho adentrar para a catequese, ele já precisa ter uma base formada de quem é Deus. O teu filho precisa aprender com você a ser amigo de Deus. Não é com a catequese, não é com o catequista, não é com o padre. E olha que o padre tem uma sublime missão. Mas os filhos são educados na fé dentro de casa. É a primeira escola cristã. Por isso, não passemos esta missão, eu não digo nem obrigação, esta missão a outras pessoas que não estão dentro da sua casa, que não conhecem o ritmo da sua família, porque cada um tem a sua. E até mesmo a nossa forma de rezar, de nos colocar na presença de Deus, eu não tenho que me colocar de forma da família tal, daquela família que vive isso, que reza aquilo, não. Cada família tem a sua forma e é importante você descobrir o seu jeito.
Lá em casa nós temos a nossa, desde pequenininho. A missa, como nós falamos ontem aqui, é prioridade da nossa família. Nós ensinamos os nossos filhos desde cedo. Não se leva brinquedo para a missa, não se leva comida para a missa. Porque ali não é lugar. E são atitudes pequenas como essa que a gente vai ensinando os nossos filhos, que ali era um lugar santo, é um lugar sagrado, é a casa de Deus, é um lugar onde nós vamos render-lhe culto, prestar-lhe adoração. E nós vamos assim ensinando os nossos filhos o valor do Santo Terço que rezamos todos os dias em casa, faça chuva, faça sol. E é bonito que hoje, gente, nós já estamos numa fase diferente. Graças a Deus já temos filhos maiores. O Alex já vai pegando o fósforo, vai acendendo a vela no nosso altar. A Rafaela já vai pegando o nosso livrinho de intenções. E cada um de nós vamos nos colocando naquele lugarzinho ali, no altar da nossa casa, para rezarmos juntos o terço em família. Mas você vai descobrindo a sua forma. Vamos ensinando a eles o amor à palavra de Deus, que precisa ser alimento para a nossa alma todos os dias. Vamos ensinando a eles que Deus é amor. Deus é amor. Muitos têm ensinado que Deus é um Deus castigador, um Deus severo. Não, Deus é amor. Repita comigo, Deus é amor. Pais, ensinai aos vossos filhos que Deus os ama. Que desde cedo eles aprendam que Deus os ama. Que Deus entregou o seu único filho para morrer numa cruz e derramar o seu sangue precioso para a nossa salvação. Os nossos filhos precisam experimentar o poder redentor. Olhar para a cruz. Contemplar o crucificado. Rezem com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em vossos lares, em vossas famílias. Contemple através de cada chaga a manifestação de amor de um Deus que nos amou. Porque aí sim os nossos filhos não terão medo, mas temerão a Deus. Amados irmãos, a família é a primeira escola cristã, mas como dizia agora há pouco, o pedagogo precisa ser a Santíssima Trindade. O pedagogo é Deus, o pedagogo é o Espírito Santo, o modelo é Jesus Cristo. Nós vamos educar os nossos filhos no temor de Deus? Vamos, mas o modelo, a meta é a estatura do homem perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor. Afinal, é a nossa finalidade, nos configurarmos a Cristo. Deixa eu lhe dizer, o cristão não é aumentativo do Cristo não. Cristão, como até louvado seja Deus que a Canção Nova lançou uma camiseta recentemente do Revolução Jesus e está escrito em latim, está escrito assim, Christianos alter Christi. Quer dizer, o cristão é um outro Cristo. Lembra daquilo que o Padre Zezinho cantava quando muitos de nós era criança? Um dia uma criança me parou e perguntou-me, nos meus olhos a sorrir, o caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu viveria um dia muito mais feliz. Amados irmãos, nós temos a missão de ser colaboradores de Deus na missão de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eu não devo esquecer que a meta é o homem perfeito e a pedagogia é a de Deus. A pedagogia é a do Espírito Santo. O primeiro modelo é Ele. Exatamente. O primeiro modelo é Ele. Se o seguimos, nos tornamos, portanto, modelos também para os nossos filhos. Educar na fé, pais, famílias, consiste em facilitar para os nossos filhos o encontro com o Senhor, ensinando os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Quantos de nós passamos a vida
e a gente não sabe os 10 mandamentos. Não é verdade? Nessa vida missionária a gente se depara com tantas situações e realidades de pessoas dizer para nós e falar: nossa, eu não sei os 10 mandamentos da lei de Deus. E que é para estar gravado em nosso coração. E para passarmos para os nossos filhos. Todos os dias da nossa vida. Educar na fé é exatamente facilitar para os nossos filhos este encontro com o Senhor. E como eu dizia, graças a Deus a igreja, a mãe igreja, nos dá diversas oportunidades de encontro com o Senhor. Através dos sacramentos, através daquelas orações de repetição, como o próprio texto que a gente aprende ainda quando criança, que herdamos em muitos momentos da tradição dos nossos avós, que já rezavam ali o Santo Terço, e já passavam de geração em geração. Educar na fé, para que a família seja de fato esta primeira escola cristã, exige dos pais facilitar para os seus filhos este encontro com o Senhor. Seja através do texto. Às vezes a gente se preocupa em dar tantos presentes, como o Natal falou: presenteie os seus filhos com o texto. Presenteie os seus filhos com a palavra de Deus. Presenteie os seus filhos com objetos que demonstrem a sua fé, com sacramentais, que eles vão testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus nós temos tantos sacramentais, medalhas de Nossa Senhora, escapulários que podemos usar, que são sinais, que testemunhamos a nossa fé. Precisamos, dentro dos nossos lares, facilitar o encontro dos nossos filhos com Jesus. Aquele cantinho de oração, aquele altar em casa, e que a gente para às vezes ali em determinados momentos para rezar, mesmo que você tenha filhos pequenos, que eles estejam correndo pela casa, fazendo aquilo que é próprio de criança, mas o fato de ver o pai e a mãe ali com toda disposição, com todo o desejo de rezar, eles aprendem, gente. Eles vão aprender, eles vão entender que ali é hora de oração, é lugar de silêncio, é momento de entrega a Deus, de oferta ao Senhor. Eles vão compreender, cada filho vive a sua fase, mas nós precisamos lhe facilitar este encontro com o Senhor. Nas santas missas, leve-os para a Santa Missa. Ai, mas o meu filho faz muita bagunça, o meu filho fica andando para cima e para baixo. Não tem problema. O lugar da criança também é na igreja, com a família, não é em casa. Ou deixar com outra pessoa para que você vá. Não, leve os seus filhos, porque eles vão compreendendo que ali é lugar de oração, é lugar sagrado. Eles vão crescendo nesta atmosfera, neste ambiente, e vão entender que ali é o lugar da família, de encontro com Deus. É lugar de silêncio e de oração. Pais, para uma boa formação espiritual, para uma boa formação cristã, é imprescindível que ensinemos os nossos filhos a ser amigos de Deus. Como? Da mesma forma que nós aprendemos com os nossos pais e avós. É verdade ou não é que muitos de nós aprendemos a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria ou alguma outra oração da tradição da igreja, sem nem mesmo compreender o significado das palavras que estava rezando, sim ou não? Meu Deus do céu, como eu acho bonito. Não gosto da exposição na internet, mas como é bonito, e a gente pode perceber nas redes sociais, alguns pais que educam os seus filhos no temor, e o pititiquinho de gente não sabe nem falar direito, mas já está lá cantando música católica. Enquanto a maioria está ensinando estas musicazinhas perniciosas, e ensinando o filho a requebrar até o chão e fazer não sei como, aquelas coisas que eu não quero nem entrar no mérito, que é vergonhoso até de falar, quanto mais de se ver e admirar. E infelizmente a gente acha bonito. Olha lá o filho dançando aquela musicazinha depravada, aquela musicazinha sensual. E aí nós vamos educando os nossos filhos, vestindo aquelas roupas horrendas, aqueles pedaços de pano que não cobrem nada.
E aí depois, quando o filho ou a filha cresce numa vida mundana, numa vida pecaminosa, aí não entende porque o filho ou a filha se tornou um promíscuo. Pais, está na hora de aprendermos a educar os nossos filhos no temor e no amor de Deus, ensinando os nossos filhos a rezar. Como é bonito, e não sem razão, diversas vezes quando viajamos em missão pelo Brasil inteiro, e os nossos filhos eram pequenos. Eu estive em Campos Novos de Cunha, vale a pena este testemunho. Inclusive, esse amigo que eu tive a oportunidade de conhecer, o Sérgio, ele faleceu tem pouco tempo, mês passado. A gente foi numa comunidade rural, na Semana Santa, durante 4 anos consecutivos, no bairro da Vargem do Tanque, um bairro rural, na roça, portanto, aqui no município de Cunha, no distrito de Campos Novos de Cunha. Isso aconteceu a primeira vez em 2014, nós estamos em 2022, 8 anos, portanto a Rafa, minha filha mais velha, tinha na ocasião 9 anos. E a casa deste homem que nos acolheu e que faleceu agora um mês passado, infelizmente, uma perca lastimável, porque um homem de um coração bom nos acolhia assim que... É por isso que a palavra de Deus diz, quando você deixa pai, mãe, por amor a mim terá 100 vezes mais, terá o cêntuplo, mas com perseguição, com provação, com dificuldade. Aquele homem era como um pai, não só para mim, para Cris, mas para os nossos filhos, o Sérgio, que Deus o tenha. Mas numa das refeições, quase ao término do primeiro encontro, o Sérgio chegou para mim, um homem da roça simples, um homem sem muita instrução, mas de um coração gigante. Ele chegou, olha Natal, nossa, como foi bom esse encontro aqui, a gente passa dificuldade, porque aqui não tem um padre para vir aqui e etc. Você sabe quem mora no interior, ou nos recantos, nos rincões do Brasil, fica 1 ano sem uma missa, lá era um desses lugares que a missa, o padre ia esporadicamente. E a gente conduziu, eu não era ministro da Eucaristia, o ministro conduzia a celebração da palavra, e eu e a Cris fizemos toda a liturgia que era cabível a um leigo fazer durante a solenidade da Semana Santa, que é o mistério maior da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Terminou o encontro, a gente estava fazendo o lanche, o almoço, o final na casa dele, e aí ele com muita simplicidade falou, sabe Natal, eu estou encantado, eu gostei muito de vocês. Vocês têm um jeito diferente de falar, vocês têm umas palavras bonitas, vocês falam de um jeito que toca, que mexe com a gente. Dizia o Sérgio para mim, eu estou muito mexido com tudo, que foi muito bacana, mas sabe o que mais mexeu comigo? Foi eu ver sua filha, uma menininha, ler desse jeito na igreja. O testemunho, gente. A gente rezou, a gente pregou, a gente cantou, a gente conduziu o encontro, a festa da Semana Santa, a liturgia. E no meio de tantas coisas graciosas, louvável, aos olhos de Deus, o que mais encantou foi ver uma criança que não tinha 9 anos completos, proclamando a leitura e lendo com propriedade, lendo com unção, lendo com autoridade. Mas por quê? Porque graças a Deus ela também foi criada nesse ambiente. Deixa eu lhe falar, não estou atirando pedra, mas se os seus filhos não querem fazer isso, é porque também muitas vezes não vê os seus pais fazendo. E se os pais fazem coisas erradas, os filhos querem fazer a mesma coisa. Portanto, pais, da mesma forma que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, nós devemos ensinar os nossos filhos a rezar, nós devemos ensinar os nossos filhos a ser amigo de Deus. E aqui eu abro um parêntese para falar algo importantíssimo. Deixa eu lhe dizer, quando a gente fala para ensinar o filho a rezar, para viver o filho, ensinar os filhos a viver no temor de Deus, não é na alienação. Deixa eu lhe falar, somos consagrados e temos alguns preceitos de vida na nossa regra de religiosa, e uma delas é rezar pelo menos o terço.
Então, enquanto missionário, a maioria anda com o seu texto à mão, no bolso ou numa bolsa, porque ele passa o dia em oração, mesmo que ele não pare ou que ele não esteja na capela. E é isso que você precisa entender. O Papa João Paulo II, quando visitou o Brasil em 1980 em Fortaleza, ele dizia: santidade não é alienação, mas uma maior familiaridade com as realidades divinas. E ele dizia: o Brasil precisa de santos, muitos santos, famílias santas, filhos santos. Portanto, quando a gente diz que é para ensinar a rezar, não é que o teu filho vai viver rezando como se ele fosse um monge dentro de um convento enclausurado que tem a vida dedicada única e exclusivamente à oração. Não, mas é viver na presença de Deus, viver no temor e no amor de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, viver os mandamentos da lei de Deus. É por isso que a liturgia da Santa Missa, no início da oração eucarística sacerdotal, diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Viver no temor e no amor de Deus é ensinar os nossos filhos a viver sempre na presença de Deus, porque quem caminha sobre a luz não se expõe ao tropeço. E se a gente tem vivido caído, lameado, prostrado no chão, é porque infelizmente a gente não temos buscado estar suficientemente na presença de Deus. Deixa eu lhe explicar o que é uma vida de oração. Uma vez questionaram o Dom Bosco: Dom Bosco, o senhor é tão ocupado com esses jovens aí no oratório, o senhor vive buscando jovens na rua, o senhor vive celebrando missa, aconselhando, atendendo confissão, orientando estes jovens, etc, etc. Quando é que o senhor reza? Na verdade, não perguntaram a Dom Bosco, questionaram a uma pessoa: quando é que Dom Bosco reza? E a outra pessoa respondeu: quando é que Dom Bosco não reza? Porque a vida de Dom Bosco é uma oração, porque ele está sempre na presença de Deus. Amados irmãos, é o que a gente acabou de cantar nesta adoração. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, e quando eu faço isso, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E como diz a segunda parte desta canção, você não pode desistir. Eu sei que fácil não é mudar essa cultura que foi feita errada, esvaziada, desvirtuada há tantos anos, mas você precisa insistir, você precisa persistir, você não pode desanimar, mas lutar e se fazer exemplo para educar os teus filhos no temor de Deus, para que vocês sejam família do céu aqui na terra. Exatamente. Pode aplaudir? Amém. Que bom, louvado seja Deus, porque você está entendeu. compreendendo. Louvado seja Deus. Portanto, querem que os vossos filhos sejam bons cristãos? Sim ou não? Sejam vocês primeiro bons cristãos. Bons cristãos. Porque é nesta escola que os filhos vão aprendendo o valor das coisas sagradas. Ter o temor a Deus é dar o devido valor também às coisas sagradas. Não desvirtuar. Hoje nós estamos numa cultura de desvirtuar muito fácil as coisas. Brincam-se com objetos da fé. Não é assim? Profanam a nossa fé. E a gente às vezes vai achando aquilo bonitinho, vai rindo, vai... Não. Lá em casa não entra esses vídeos de comédia, de coisas engraçadas que aconteceram na Santa Missa. Isso para nós não é engraçado. Eu não posso banalizar o sagrado. Lá em casa não entra. Claro, às vezes o vídeo ali, nossa, aconteceu os furos, e agora na pandemia, por causa das realidades online, quantas realidades também foram de furo ali. Mas a gente diz para o Alex e para a Rafa, isso não tem graça, porque a gente não pode banalizar o sagrado. E eles entendem, eles compreendem. É tanto que quando vieram com esses vídeos, logo cessaram, falaram realmente, não cabe a nós banalizar o sagrado. Portanto, se querem que os vossos filhos sejam bons cristãos, sejam primeiro vocês bons cristãos. Escuta agora o que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito destas realidades, da escola como
da família como escola cristã e da educação dos nossos filhos no temor de Deus. Parágrafo 1656. Isso. Em nossos dias, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Olha que lindo isso. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão de eclésia doméstica. Igreja doméstica. Igreja doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. E favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Presta atenção só nisso aqui. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo. Pela palavra de Deus, pela vivência dos mandamentos e pelo exemplo. Os primeiros mestres da fé. Os primeiros mestres da fé dos teus filhos é você, pai. É você, mãe. E você é convidado a educar os teus filhos pela palavra e pelo exemplo. Lembra de Deuteronômio 6:4? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e trarás gravada esta palavra no teu coração, e dela falarás aos teus filhos, ensinarás, repetirás com insistência, quando levantares, quando deitares, todos os momentos da tua vida. É pela palavra e pelo exemplo. E eu digo para você, mais um parêntese aqui dentro dessa realidade. Cuidado. Cuidado com os exemplos. Certa ocasião, Francisco de Assis, São Francisco, chamou os confrades seus e falou: vamos à cidade evangelizar. E aí eu imagino a cena que eles pegaram os livros sagrados e a Bíblia, né? E o texto, e saíram os frades, os freis, para a cidade para evangelizar. Sabe o que aconteceu? Francisco foi lá, mais ou menos assim, deu uma volta na praça e tomou o caminho de volta para o convento. Aí os irmãos ficaram assim: ué, não entendi o que está acontecendo. Aí perguntaram: Francisco, não íamos evangelizar? Aí ele disse: nós fomos. Mas como? A gente não pregou para ninguém, a gente não falou, a gente não rezou, a gente não aconselhou. E Francisco respondeu: fizemos com o exemplo, com o testemunho. Toma cuidado com a tua vida, porque talvez ela seja o único testemunho, ou a Bíblia, a palavra de Deus encarnada, que os teus filhos possam ver. É pelo exemplo que nós, pais, também devemos educar os nossos filhos. E é na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família. Na recepção dos sacramentos, na oração de ação de graças. Foi o que nós fizemos nesta manhã, não é verdade? Nós rendemos graças ao Senhor, não lhe pedimos coisas, mas o reconhecemos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. No testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. Pais, ensine os vossos filhos a serem caridosos, a estender a mão a quem mais necessita, a dar de comer, dar de beber, vestir, porque isto também são obras de misericórdia. A ser boas pessoas. A serem boas pessoas, pessoas do bem, que pensem no outro, que não sejam egoístas, mas que saibam dividir, como a gente brinca lá em casa, quem divide é mais feliz. Porque há felicidade em quem divide, em quem sabe estender a mão e ceder-lhe o outro, não ficar só para si, não reter. O lar é assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aí que se aprende a resistência,
a fadiga e a alegria do trabalho. Pais, não reclame do vosso trabalho aos vossos filhos. Bendito seja Deus que você hoje, principalmente em tempos tão difíceis, onde nós temos milhões de desempregados no Brasil, louve a Deus pelo dom do seu trabalho, porque é dele que você traz a provisão, a dignidade, a sua casa e a sua família. Bendito seja Deus pelo fruto do seu trabalho. Agradeça ao Senhor aí agora. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho. O amor fraterno é em casa que se aprende. O perdão generoso, o mesmo reiterado e, sobretudo, o cultivo pela oração e oferenda de sua vida. É no lar que os nossos filhos vão aprendendo. Por isso que a nossa casa, a nossa família precisa ser esta primeira escola cristã, porque é nela que os nossos filhos aprendem o valor da fé, não somente para receber, mas também para testemunhar. Nós precisamos sair deste acampamento de oração, famílias do céu, aqui na terra, famílias de Deus. Pais, tomem cuidado com a vossa conduta. Poderia dizer, vigiai vossa conduta, porque casa de pai é escola de filhos. Casa de pai é escola de filhos. E é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Finalizo dizendo uma coisa muito importante. Pais, nós sabemos de todas as dificuldades, inclusive das realidades de ter que sair para trabalhar, para conquistar o pão, para pagar o aluguel, para adquirir o dinheiro para comprar a casa, e etc, e etc. Mas pelo amor de Deus, não terceirizem a educação dos vossos filhos ao celular, ao computador, ao smartphone, à internet e a tantas outras realidades. Não, pelo amor de Deus, não terceirize a educação dos vossos filhos. E então, por fim, resumo e finalizo esta partilha dizendo que o lar é a primeira escola da vida cristã e de enriquecimento humano. Não é de enriquecimento material não, tá? Deus até abençoa com a prosperidade se assim Ele quiser. Mas é de enriquecimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. E por fim, faço uma citação do livro do Provérbios no capítulo 22. O livro do Provérbio, fica aqui para vocês a indicação, porque ele fala muito da educação dos filhos. Então querem aprofundar no temor de Deus e na educação dos filhos, leiam o livro dos Provérbios, que no capítulo 22, no versículo 6, vai dizer assim: ensina teu filho quanto ao caminho a seguir, e dele não se desviará, mesmo quando ele crescer. Vai ficando de pé e diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu saio daqui deste acampamento. Eu saio daqui deste acampamento consciente e com a opinião formada. Com a opinião formada. Assumindo o compromisso e a responsabilidade. Assumindo o compromisso e a responsabilidade. De cuidar. De cuidar. De zelar. De zelar. De educar. De proteger. De guardar. De guardar. E de amar. A minha família. A minha família. No temor de Deus. No temor de Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Porque eu quero perseverar. Porque eu quero perseverar. E levar a bom termo. E levar a bom termo. A missão que o Senhor me confiou. A missão que o Senhor me confiou. Eu sou o guarda da minha família. Eu sou guarda da minha família. Eu sou o responsável. Eu sou responsável. Por isso de hoje em diante. E por isso de hoje em diante. Com mais afinco. Com mais afinco. Eu vou proteger. Eu vou proteger. Eu vou instruir. Eu vou instruir. Eu vou formar. Eu vou formar. E vou rezar por ela. E vou rezar por ela. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela.
beijo.